Olá, boa noite a todos. Eu sou Janderson da Silva Rodrigues e estarei apresentando agora sobre uma ferramenta chamada Notebook LM. Ela é uma ferramenta focada em estudo, leitura e análise de documentos e ela funciona de uma forma diferente das outras inteligências artificiais. Ela não busca informação na internet, ela só trabalha com aquilo que você enviou, com aquilo que você enviar. Então, isso daqui ele é ideal para quem estuda por apostila, PDF, livro digital, artigo, em, ou artigos assim, sites, entre outras coisas. Então, aqui você tem a parte do seu livro. Eu vou voltar um pouquinho aqui para poder mostrar um pouco melhor. Quando você abre sua ferramenta, você loga com o seu usuário do Google e ele já vai mostrar para você os seus notebooks. Pense notebook como cadernos inteligentes. Então você tem aqui seus cadernos inteligentes, as suas anotações inteligentes. E o notebook LM, você vai ver que tem o pago e tem o gratuito. A principal diferença entre eles é que o pago ele tem mais recurso de memória, ele é um pouco mais rápido e ele mantém os seus cadernos de forma privada e também você consegue utilizar de forma corporativa. Já o gratuito, tudo que você faz fica exposto ao público. Então aqui a gente tem alguns trabalhos expostos ao público que também podem ser acessados e pesquisados, assim como ver infográficos gerados para aqueles trabalhos e acompanhar tudo o que foi feito nele. Então, voltando aqui para o nosso notebook, a gente vem aqui em meus notebooks, a gente clica em criar novo notebook e aqui você pode enviar seu arquivo PDF, pode colocar o URL do seu artigo, do seu site, pode buscar direto do seu Google Drive ou colar um texto copiado. Eu estarei utilizando aqui o Gemini para poder fazer um exemplo aqui para vocês. Então eu já pedi para ele gerar uma explicação como se fosse para alunos do ensino médio, aproximadamente 14, 16 anos por aí, sobre a história da Revolução Francesa com linguagem simples e fácil. Ele gerou aqui para a gente um resumo bem enxuto sobre os principais tópicos dela. Então, assim que eu peguei o conteúdo, eu venho aqui e coloco. E automaticamente, em questões de segundos, ele já vai ter disponibilizado para a gente um resumo da nossa fonte falando sobre aquele assunto. E aqui a gente consegue criar um resumo em áudio, resumo em vídeo. Aqui na parte do resumo em áudio, você pode escolher entre uma análise detalhada, um resumo breve, uma crítica sobre aquele assunto ou um debate sobre dois apresentadores. Eles normalmente são na faixa de 6 a 14 minutos, dependendo do que você escolheu aqui. Também você pode escolher o idioma que você quer para esse conteúdo. Também é possível escolher um resumo em vídeo, criar mapas mentais, relatórios. Os relatórios você pode escolher entre ele vai fazer sugestões para você, mas você pode fazer uns relatórios um pouco mais customizados, como esses daqui. Resumo cronológico, roteiro de discussão ou memorando político. Também é possível criar perguntas para testes, cartões didáticos para estudo em reforço, mapa mental para entender um pouco melhor sobre o assunto e direto ao ponto, organizar as ideias, infográfico para algo mais visual e uma apresentação em slides. Eu já fiz todos esses conteúdos aqui num outro notebook nosso.
Então, em questões de minutos, ele gera para você todas as informações necessárias. O que ele demora mais é o vídeo, porque ele vai gerar um vídeo totalmente completo sobre aquele assunto, mostrando imagens e até mesmo colocando a fala com inteligência artificial também sobre aquele assunto. É, então então ele consegue gerar coisas, a gente consegue olhar para o tema principal e os assuntos abordados junto com o objetivo do texto, ao invés de olhar o conteúdo inteiro da apostila. Então isso é muito útil quando o material é grande e a gente não sabe por onde começar, nem por onde começar. Então, por ele gerar resumos, ele gera aqui um resumo que ele gera vários tipos de resumos e os resumos são bem diretos e coerentes porque ele não busca nada da internet. Ele apenas utiliza o que você enviou para ele como material de estudo. Então, algo que nós passaríamos horas para poder escrever, ele gera em questão de minutos. Assim facilita bastante a parte de você ir direto ao ponto sobre aquele conteúdo. Então a gente acaba podendo estudar apenas usando a base do conteúdo aqui do estudo, do resumo. Também aqui na parte a pessoa tem um pouco de dificuldade com leitura. Ela tem um aprendizado melhor com áudio, ou ela tem um aprendizado melhor com o visual. Então aqui do finalzinho do século. Ela já tem aqui um resumo cronológico da Revolução Francesa, que é no nosso caso, né? Do qual, se ela for uma pessoa que aprende melhor por áudio, ela vai ter um aprendizado mais efetivo e direto naquele conteúdo. Eu aprendo melhor por vídeo, também consegue ter um resumo aqui Mais do conteúdo os impostos sobre o por vídeo, que os reis eram escolhidos por Deus. se for uma pessoa mais visual. Então, a gente aqui consegue ver de uma forma prática que ele conecta o conteúdo com situações assim reais, com imagens assim visíveis, o que facilita muito a memorização e entendimento. Não só isso, como também temos aqui o mapa mental, que é possível ver que é um mapa mental bem completo, indo direto ao ponto de cada assunto, o que facilita bastante para o aluno, e não apenas para o aluno como para o professor, numa época em que ele precisa preparar o conteúdo, no caso o professor preparar o conteúdo, ou falar sobre o conteúdo na sala de aula, e para o aluno seria revisar o conteúdo, estudar para a prova, fazer memorização, ou até mesmo como memorização de exercício para a sala de aula. E lembrando que todo esse mapa mental, junto com todo o conteúdo, ele é totalmente baseado no texto enviado. Então a gente tem confiança no que a gente está estudando e não é algo inventado. Agora ainda aqui para uma outra parte,
A gente viu o mapa mental, viu o que a ferramenta é capaz de fazer e que é uma parte de organização dos estudos. Aqui agora indo para uma outra parte, o infográfico, né? A parte do infográfico. Cadê o infográfico? Ele é esse daqui. Deixa eu ver se eu cliquei aqui no infográfico para gerar. Não cliquei. Vou clicar aqui agora no infográfico. Será que já foi? Deixa eu ver. Mapa mental. Só se ele tiver... Deixa eu diminuir aqui o zoom. Vamos ver se está aqui num zoom mais... não está sendo exibido. Mas já está para estar sendo exibido por aqui também no infográfico. Não está sendo exibido o infográfico. Deixa eu ver se aqui ele exibe. Não, também. Deve ser alguma limitação da ferramenta por enquanto, pois ele não está exibindo aqui. Eu vou colocar para gerar infográfico na outra aqui, né, na nossa segunda de teste. Vou colocar infográfico para gerar no nosso outro aqui. Coisa rápida. O infográfico está desabilitado por enquanto. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui algum que é possível ver infográfico aqui, ó. Esse aqui é possível ver infográfico. Esse daqui é um outro conteúdo que eu tinha feito de teste. E aqui a gente consegue ver, ele era sobre inteligência artificial, como que a gente pode utilizar elas para poder organizar ideias, criar exercícios, resumir, explicar, entre outras coisas. E aqui no infográfico, para muitas pessoas, né, têm dificuldade em guardar um determinado assunto lendo ele, ou manter a leitura durante um tempo muito longo. Então aqui no infográfico ele fica mais visual e direto ao ponto, então é possível memorizar de uma forma também mais rápida e efetiva. Então aqui ele gerou uma reflexão final, ele colocou as ideias de forma visual e escrita, então fica fácil da gente ter um material de estudo bem completo. Provavelmente o que é o nosso aqui, que a gente tá apresentando, que era esse daqui, eu já devo ter batido a cota de infográficos do dia, por ser algo gratuito, né? Então ele acaba tendo um limite. E também a gente tem outras coisas como o quiz que ele gerou e os cartões de estudo, que é para poder ter um conhecimento, questões assim, gerar questões e ter uma organização melhor sobre o assunto. Então, no resumo geral, essa ferramenta aqui chamada Notebook LM, ela é boa para poder, de uma forma geral resumida, assim, ela é boa para poder você estudar, gerar material de estudo ou material de ensino. E de uma forma bem resumida, você envia o material, ele lê todo o seu material, ele te ajuda a entender, resumir, estudar, criar perguntas, planejar a aula, e tudo isso baseado no seu próprio conteúdo. Ele não substitui o estudo, ele melhora a forma de estudar. E eu vou deixando essa dica aqui dessa ferramenta com vocês por aqui. Tenham uma boa noite a todos e até a próxima.